Após 15 rodadas de desespero, podemos finalmente dizer que estamos fora da zona do rebaixamento. E agora começa uma nova missão, que é de se manter fora para garantir a permanência na Série A. Então vamos conversar um pouquinho sobre como foi essa sequência, o que dá pra gente tirar de bom e o que a gente vai ter que fazer daqui pra frente. Meu nome é Julia Cunha e eu sou dominada pelo Flu. Eu preciso colocar essa imagem na tela porque ela é muito satisfatória. A gente entrou na zona do rebaixamento na 6ª rodada. Naquele início eu confesso pra vocês que eu ainda tava tranquila, mas a verdade é que só agora, depois de 15 rodadas, é que a gente conseguiu deixar essa zona incômoda. Hoje o Fluminense com 24 pontos está na 16ª colocação, 2 pontos acima dos 2 primeiros colocados dentro da zona do rebaixamento, que são Vitória e Corinthians, e tem ainda um jogo atrasado contra o Atlético Paranaense, que ainda não tem data. Mas dá pra gente ter uma ideia de como foi essa sequência. Eu acho que hoje o que tá sendo muito discutido nas redes e muito repercutido é o aproveitamento do Mano Menezes desde que ele chega na nossa equipe. Afinal, ele faz pra mim o que o Fluminense precisava, que é tornar o Fluminense equilibrado dentro da competição. Mano, ele não teve só vitórias nessa sequência, inclusive teve uma desclassificação na Copa do Brasil, que pesou bastante pelo adversário, por ter sido um jogo em casa e que nem ele conseguiu levar em pênaltis. Mas dentro do Campeonato Brasileiro, dá pra dizer que tem sido uma campanha bem satisfatória em termos de resultado. Ainda que o futebol não agrade a todo mundo, a verdade é que a gente tem conseguido fazer os pontos que a gente precisa. E pra gente não ficar só na minha fala, é claro que eu vou trazer os dados aqui, só que antes disso eu queria muito pedir pra você deixar um like aqui. É um cliquezinho só, mas ajuda demais o nosso canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Venha fazer parte da nossa comunidade, se inscrevendo aqui também. Mas então vamos para os dados, né? O que aconteceu. A gente já acostumou com a figura do Mano Menezes, mas a verdade é que ele chega no Fluminense no mês passado, dia 1º de julho. Naquele momento, o Fluminense já estava classificado para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Porém, no Campeonato Brasileiro, a gente tinha apenas a vitória contra o Vasco e um acumulado de derrotas e empates. Para vocês terem uma ideia, o Fernando Diniz deixa a equipe após o Fla-Flu do primeiro turno. Naquele momento ele tinha um aproveitamento dentro de 11 jogos de 1 vitória, 7 derrotas e 3 empates. O Marcão é quem assume a equipe logo após a saída do Fernando Diniz, tendo apenas 2 jogos, nesse caso uma soma de 2 derrotas, contra o Vitória e contra o Grêmio. Eu lembro que naquele momento a gente tinha a expectativa de que o Marcão pudesse dar um ânimo novo à equipe, mas acaba que isso não acontece. E o Mano Menezes, ele assume então a equipe para enfrentar o primeiro jogo na 14ª rodada da competição contra o Internacional. E quais eram as expectativas para o Fluminense no momento da chegada do Mano Menezes? Quando a gente olhava para as estatísticas, eram as piores possíveis. O Fluminense, na 14ª rodada da competição, já era lanterna há alguns jogos, era uma equipe que não competia, havia perdido confrontos importantes para adversários diretos e que com elencos assim muito mais fracos, e ao mesmo tempo a gente sabia que ia precisar de um desempenho absurdo para poder reverter a situação dentro do campeonato. Ia depender muito de jogos fora, o que vencer jogos fora para o Fluminense dentro do Brasileiro era inimaginável. E o Mano Menezes chega e até então tem esse aproveitamento. Após 10 rodadas de Brasileirão até aqui, o Mano Menezes teve 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Foi 60% de aproveitamento e com talvez o número mais inacreditável, dessas 5 vitórias no Brasileiro, 3 delas foram fora de casa. E aí, meus amigos, contra fatos não há argumentos. Qualquer torcedor tem direito de gostar ou não do Mano Menezes, de gostar da forma dele de jogar, das escolhas que ele faz ao longo da partida, ou até das escolhas para o time titular, ou até de não acreditar que ele poderia dar certo. Eu, por exemplo, não era um nome que me agradava quando ele chega aqui, mas é inegável que o Mano Menezes tem tido um desempenho muito positivo e eu acho que muito acima das expectativas se a gente for comparar com o que foi o Fluminense no primeiro semestre desse 2024. Só que agora a gente tem uma missão tão importante quanto a de sair da zona do rebaixamento, que é de permanecer fora. Isso porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito parelho e a gente tem ainda pela frente 15 jogos até o final da competição, isso contando o nosso jogo adiado, e a gente tem até uma sequência de uma pedreira. Mas antes disso, se a gente olhar a tabela, e é claro, a gente vai continuar focando do meio para baixo por enquanto,
Você olha, a gente tá na 24ª rodada, todo mundo já dá o Atlético Goianiense aí como virtual rebaixado, mas ao mesmo tempo ali você tem o Atlético Goianiense com 18 pontos e o Cuiabá, que também estaria nessa briga com 18 pontos, tem 2 jogos adiados. E se a gente olhar para quem tá acima da gente, o Fluminense tá uma vitória de conseguir aí alcançar Grêmio e Bragantino, que tem 27 pontos. É claro que para isso essas equipes não podem vencer, mas ao mesmo tempo, se você olhar, toda essa galera que tá acima da gente também tem jogos adiados. O Juventude tem a mesma quantidade de jogos que a gente, mas Grêmio, Criciúma, Bragantino e Vasco tem 22 jogos só até agora. O Internacional é quem tem menos jogos na competição, tem 20 jogos apenas disputados. Ou seja, da mesma forma que a gente conta ter um jogo de vantagem, essa galera aí também tem uma pontuação que ainda pode tentar correr atrás. E ao mesmo tempo isso mostra como a briga para permanecer ali em cima também não vai ser tão simples assim. A gente não pode perder o foco. Continua com a ideia ainda de que cada jogo pro Fluminense daqui pra frente é uma final. E aí, pra gente pensar na sequência mais próxima, nos próximos 5 jogos do Brasileiro, a gente encara o São Paulo em casa, o Juventude fora, o Botafogo em casa, o Atlético Goianiense fora e o Cruzeiro em casa. Sendo que a gente tem entre os jogos de Juventude, Botafogo e Atlético Goianiense 2 disputas aí das quartas de final da Libertadores. Sim, é muito difícil imaginar que o Mano Menezes vai embalar 5 vitórias nessa sequência. Ao mesmo tempo, a gente tem que contar também com os jogos de Libertadores, o cansaço que isso vai gerar e também o impacto que isso pode ter em termos de resultado e até mesmo no uso dos jogadores, porque eu acredito que o Mano não vai poupar nesses 2 jogos contra o Galo. E nesses 5 jogos a gente tem 3 equipes que estão brigando na parte de cima da tabela e que talvez a nossa vantagem seja que essas partidas vão ser justamente em casa. E os 2 confrontos diretos, né, que dá pra considerar assim, Juventude e Atlético Goianiense, são jogos fora e jogos que eu considero que não serão fáceis. Tanto pelo desespero do Atlético Goianiense, como também pelo que tem sido enfrentar o Juventude fora de casa esse ano na competição. Eu considero essa uma sequência muito difícil, principalmente pelos momentos em que vive São Paulo e Botafogo. O Cruzeiro tá aí numa colocação bem bacana na competição, mas nos últimos 5 jogos tem acumulado alguns resultados negativos, 2 empates e 2 derrotas. Claro que também é o último jogo dessa sequência, e em 5 jogos muita coisa pode acontecer dentro do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que dá para sonhar em sair dessa sequência com pelo menos 10 pontos, aí contando de repente 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nessa sequência de 5 jogos. Eu acho que seria ali dentro do desejável. Nessa sequência eu não tô esperando uma vitória contra o Juventude, eu acho que essa equipe tem sido uma pedra no nosso sapato nesse ano, só que eu acho que nesses 5 jogos o que a gente tem mais obrigação seria contra o Cruzeiro dentro de casa e contra o Atlético Goianiense fora. O São Paulo eu tô contando muito com a força da torcida para essa partida, mas acho que um empate nesse jogo não é algo inimaginável. E apesar de imaginar uma vitória contra o Botafogo, nessa sequência, o Botafogo está muito bem na competição e que também tem sido uma pedra no nosso sapato, eu acho importante porque dessa nossa reação dentro do Campeonato Brasileiro, ainda falta uma vitória em um clássico. E eu acho que uma vitória em um clássico ajudaria muito, realmente, assim, no ânimo, na moral da equipe, para carimbar, de certa forma, essa reação. Eu acho que seria, assim, o ideal. Até o final da competição, agora a gente só tem o clássico contra o Botafogo e depois o clássico contra o Flamengo. Acho que a gente poderia buscar esse selo já nesse clássico contra o Botafogo, ainda que seja muito difícil. Assim, né? Esses são, de certa forma, as minhas expectativas. Se eu pudesse assinar agora, eu assinaria super um empate contra o São Paulo, uma vitória contra o Botafogo, uma derrota contra o Juventude e aí 2 vitórias contra o Atlético Goianiense e o Cruzeiro. Mas comenta aí os resultados que você espera nessa sequência e até se você tinha noção de que a gente tinha passado 15 rodadas dentro da zona de rebaixamento. Eu confesso pra vocês que eu
Sabia que a gente estava há muito tempo, mas ainda não tinha essa ideia em números antes de fazer a pesquisa pra gente conversar aqui nesse vídeo. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, um estilo um pouquinho diferente, mas que eu acho bacana a gente fazer esse balanço pra gente ter uma noção maior dos números e até pra ficar, de certa forma, meio histórico aqui pra quando chegar no final da competição a gente ver como foi essa sequência de desempenho e como o Fluminense conseguiu evoluir, assim a gente espera, né, que só evolua daqui pra frente. Mas é isso, um grande abraço, saudações tricolores e te vejo no próximo vídeo.